Olá, a ideia para hoje é um coletinho infantil feito na máquina. Ele é bem simples, bem fácil de fazer e pode ser adaptado para qualquer tamanho, inclusive tamanhos adultos. Aqui eu comecei remalhando, fazendo um remalhado para início, para ele já não precisar do acabamento embaixo. Essa é uma lã mais grossa, então eu vou fazer fora da máquina, em regulagem 10. E essa primeira carreira, mesmo eu dando uma folga no remalhador, ela se torna uma carreira difícil do carro trabalhar. Esse é o som ambiente do Toby. Eu começo a gravar, ele começa a fazer bagunça. Para não prejudicar a máquina, eu vou levando manualmente, um a um, os pontos para baixo. Passo o fio no meio da agulha e levo fazendo o ponto. Assim ele fica mais flexível e não estraga o meu carro, porque se estragou o carro da máquina, é difícil depois trabalhar, né? Os acabamentos desse colete precisam ser mais simples, em função da espessura da lã. Então, vou fazer em crochê a parte do acabamento. A primeira carreira, feita manualmente, já facilitou o trabalho da máquina. Agora vamos, a cada 2 carreiras, fazer esse trabalho com transportador. Aqui eu coloquei 101 pontos. Então, acho a agulha central, na verdade, as 3 agulhas centrais. Próximo ponto, eu vou transportar para a direita para fazer um acúmulo aqui de 3 pontos numa só agulha, 2 furinhos do lado. Deixo 3 pontos, transporto novamente e já chamo para cima para ajudar a máquina. A cada 3 agulhas eu vou fazendo esse desenho furadinho. E aqui no final, sobraram 4. Então, ao invés de fazer o furadinho nessa última agulha, não tem como. Pulo apenas 2 e faço o ponto ir para fora. No outro lado, da mesma forma. Deixo 3 com ponto, trabalho levando esse para o lado. Fiz um desenho furadinho aqui, deixo 3 e repito o processo. Aqui sobraram 4 pontos, transporto o penúltimo
deixando 2 agulhas de distância entre um furinho e outro. Chamo as agulhas vagas para cima e vamos fazer 2 carreiras. Esse desenho se repete a cada 2 carreiras. Só que não no mesmo lugar. Antes, essa recebia pontos. Agora, faço o transporte naquelas 3 agulhas que foram deixadas de distância. Intercalo o furinho. Continua sendo um desenho e 3 agulhas de distância entre um desenho e outro. Só que agora intercalado, não no mesmo espaço, não no mesmo lugar que foi transportado a carreira de baixo. Essa é uma peça que vai ser inteiriça, a frente e as costas no mesmo pano. E aqui no final ficou novamente uma agulha apenas com ponto. Chamo as agulhas vagas para cima e mais 2 carreiras. Intercalo novamente o desenho. Sempre uma carreira de furadinhos eu faço nessa posição e a outra na mesma posição que eu fiz a primeira carreira. Assim vai fazendo um jogo de quadradinho. E é isso eu vou fazendo até a altura da cava. Cheguei com 40 carreiras, já deu o comprimento até a cava. Agora, vamos dividir em 4 partes. 2 partes ficam para as costas e uma para cada frente. Então, se eu tenho 101 pontos, as costas ficam com 51 e cada frente com 25. Aqui é a divisória entre a parte das costas e a parte da frente. Pego um dos pontos desses 25, transporto para frente e o outro para as costas. Faço o mesmo processo no lado esquerdo. Contei 25 agulhas. Uma eu transporto para a direita e uma para a esquerda, assim separando as partes, antes de fazer o desenho. E também vou fazer uma diminuição na frente, para fazer um decote. Transporto um ponto, mas não o último, para não ficar um trabalho grosseiro. De um lado e do outro, da frente, eu faço essa diminuição. E depois faço o desenhinho. Continuo com o desenho aqui antes de separar em suspenso essas agulhas, para facilitar o trabalho depois. Frente em suspenso. Desenho também na parte das costas. Aqui eu poderia tirar em linha de outra cor essas 2 partes
e trabalhar apenas com uma lateral. Mas eu prefiro deixar em suspenso. Então, agulha das costas e agulha da outra frente em suspenso. Zero marcador para contar carreiras nessa frente aqui. Carro vai para suspenso. Faço o desenho aqui também. Continuo fazendo o desenhinho para depois ou bordar ou deixá-lo assim também. Até agora, eu trabalhava trazendo essa agulha, que recebeu pontos de um lado e do outro, eu trazia para cima. Só que como eu tenho pontos em suspenso, não posso deixá-la elevada. Então, trago para cima para ajudar a máquina e levo de volta um pouquinho para trás para o carro trabalhar. Faço 2 carreiras. E mais um ponto na cava vai ser transportado. Posso transportar o último e na frente também, para fazer um decote, uma espécie de decote em V. Continuo fazendo o desenho. Na cava eu não diminuo mais nada. Na frente eu vou fazer 6 diminuições. Então, essa aqui é a terceira. E última diminuição da frente. Depois aqui eu sigo reto até chegar no ombro. Na verdade, não vai ter caimento de ombro. Vai ser um ombro reto. Então, chego em 32 carreiras, que é o que eu calculei para essa cava, e remalho. Continuo sempre fazendo o desenho e cuidando dos pesos aqui, para não ter problema de falha de ponto.
em 32 carreiras, remalho. Pode ser com o remalhador ou com o transportador. Ou também tirar em linha de outra cor para costura invisível, em ponto invisível. São opções que dá para ter nesse trabalho aqui. O ombro é reto, porque são poucas agulhas. Aqui eu fiquei com 17 pontos para ombro. Preciso saber disso para a parte das costas também, né? Terminando de remalhar, vou para outra frente e faço a frente. Eu deixo as costas, nesse caso, para serem feitas por último. Na parte das costas, só tiro do suspenso, já tenho o desenho feito, zero marcador. Deixo uma sobra de fio aqui para arremate. Assim como na frente foram 2 diminuições na cava, aqui também eu preciso de mais uma de cada lado. Faço o desenho e vou seguindo até 32 carreiras, reto na lateral, e daí remalho. Ombros 17 e o que sobra no meio. Esse ponto também pode ser adaptado para cartela. Quem tenha o carro L e queira fazer o mesmo desenho rendado com o carro L, é só fazer a perfuração da cartela. Como ele é um ponto simples, também serve para ser feito em cartela. Só precisa esquematizar num papel quadriculado e depois perfurar a cartela. E temos assim um coletinho inteiriço, em decote em V, e depois reto, cava reta, ombro reto, fácil e feito apenas na máquina. Aqui eu usei um ponto rendado muito bonitinho, muito fácil. Poderia ser qualquer outro tipo de rendado. Usei lã grossa. Ela é uma lã que eu tive que trabalhar fora da antena e na regulagem 10. Então, ficou um coletinho bem estruturado, bem firme mesmo. Dei uma vaporizada para acertar a barra, que foi em ponto remalhado. E agora os acabamentos, que pode acompanhar até a barra embaixo ou não. E nas cavas também. E além disso, eu posso transformar esse coletinho, que é uma cor mais escura, num trabalho enfeitando com fita ou com lã de outro tipo, uma lã mais grossa, uma lã peludinha, passando por entre esses furinhos, ou uma lã de tapeçaria também, fazendo um transpassado nesses pontos furados, ou deixá-lo assim.
O acabamento pode ser nessa cor principal ou também em outra cor. Trabalhando numa cor que contraste, ele dá uma alegria maior na peça. Não vai ter botões, ele vai ser um coletinho aberto assim, e é para tamanho bebê. Essa daqui é uma menina de 7 meses, mas cada criança tem um tamanho diferente. Não vou dizer que toda criança de 7 meses caberia uma peça assim. Essa deu 22 centímetros em comprimento, com 40 carreiras até a cava e 32 carreiras até o ombro. Nessa espessura de lã, deu 46 centímetros de busto ou de quadril, de circunferência, deu 46 centímetros. Então, se você muda a lã, por exemplo, faz numa regulagem mais baixa, vai ter uma diminuição de centímetros, tanto em altura quanto em largura. Então, sempre faz uma amostra para ver quantos centímetros deu na tua peça. Eu usei 101 agulhas para um inteiriço, ele não tem costura na lateral. Caso seja um tamanho adulto, feito dessa mesma forma, você pode fazer em separado as frentes da parte traseira. Aqui uma sugestão para enfeite com fita. Eu não vou cortar a fita, eu vou passando até chegar na altura da cava e depois de um lado eu faço e emendo na outra. Passo num ponto furado e para o outro, num ponto furado e no outro. Essa é uma sugestão. Você pode fazer da maneira que quiser. E não dobrar a fita, deixá-la retinha. Chegando na frente, sobe para o ponto seguinte. Pode continuar na carreira seguinte ou dar uma distância. Assim, fazendo com fita ou com outro tipo de lã a parte frontal, não vai precisar nem do acabamento, porque ele já dá um reforço, tanto por dentro quanto por fora. O único cuidado com fita é que ela não fique enrolada, porque na medida que você vai puxando, ela pode enrolar. Então, cuidar e já rever o problema, resolvendo para ele deixar de ficar torto. Essa é uma fita de 8 milímetros. Com fitas mais finas, para trabalhos mais finos também. Quando a lã é mais fina, o furinho que forma aqui não fica tão bojudo. E com uma fita grande, uma fita mais larga, ele pode ficar estranho. Então, passando a fita, você pode dar a distância dos desenhos, fazer acompanhando na lateral, ou, se não quiser continuar em linha, também pode ir somente para cima, fazendo da fita o próprio acabamento frontal. Já que foram feitos furinhos que acompanham em todas a lateral, em toda a frente, você também consegue fazer que a fita acompanhe esses furinhos, deixando o trabalho mais firme na lateral, não precisando do acabamento em crochê. Não aconselho fazer, quando é lã grossa, acabamento em tricô mesmo,
porque ele fica muito grosseiro. Um tricô aqui, um acabamento duplo, ele ficaria pesado demais para essa peça e não combina com o trabalho que é mais delicado. Com fita, então, seria uma opção. Pode ser feito com lã. No caso de ser uma lã mais fina, coloca 2 fios. No caso de ser uma lã trabalhada, que nem essa, pode ser apenas um fio, que ela fique bem bonita. Ou fazer desse tipo de fio enfeitado os acabamentos somente e deixar a malha toda ela furadinha, lisinha assim. Essas são as sugestões para um trabalho simples, fácil, que mesmo iniciantes conseguem fazer em qualquer tamanho. Eu dei a sugestão de 3 enfeites, mas pode deixar sem enfeite algum. Deixá-lo na cor que você quiser. Esses fios que sobram da cava e do acabamento em cima, da costura, são encobertos no acabamento caso você faça ele em crochê. Nossa ideia então para hoje é essa. Bom trabalho!